Repitam comigo. Não fale junto comigo. Diaconisa Lucilene. Deixa Deus te usar. Eita, glória, paz do Senhor, que é a noiva de Cristo, para esse povo lindo que vai morar no céu junto comigo. Seremos todos visíveis em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos use nesta noite para trazer a resposta que eu e que você precisamos para a nossa vida. Que Ele nos dê a orientação que nós precisamos. Abram a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Enquanto você vai procurando, glorificando o nome do Senhor. Meu pastor, eu quero mais uma vez agradecer por esta oportunidade de estar me alimentando juntamente com o seu povo, com esse povo do Senhor, porque quando eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor para vocês, o Senhor também está me alimentando. Antes de chegar aí, chega aqui, porque não se pega esta missão para fazer de qualquer jeito. Temos que ler, temos que estudar, tirar um tempo para falar com Deus, receber a confirmação dele, se é isso mesmo que Ele quer. Todos acharam? O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, eu quero falar dessa mulher espetacular chamada Joquebede. Eu quero começar essa pregação alertando o que nós devemos fazer diante de uma situação de perigo. Tem atitudes que nós não devemos tomar e atitudes que nós devemos tomar. Geralmente, quando a gente passa por uma situação de perigo, o nosso cérebro nos dá um comando: fugir. Porque ele quer nos proteger. Existem 3 reações que as pessoas normalmente costumam ter diante do perigo. Uma, ela foge. Outra, ela fica estagnada, não consegue fazer nada. E outra atitude, ela reage. Ao final dessa pregação, eu quero que você se pergunte qual é o tipo de reação que você tem, qual o tipo de atitude que você toma diante de um perigo. Será que você é racional? Ou você é emocional? É precipitada? Qual o tipo de reação que nós temos? Na fuga ou na luta diante de um perigo imediante, as pessoas entram num estado de alerta. O sistema nervoso, ele te prepara
aparece uma situação, um animal perigoso na sua frente, a sua primeira reação, fugir. Nós temos exemplos aqui na Bíblia. Elias, depois de derrotar 400 profetas de Baal, por causa de uma palavra de uma mulher maligna, Elias ficou com um medo extremo e fugiu. O medo foi tanto que fez ele se esconder nas cavernas. No entanto, nós já temos Davi. Ele enfrentou duas situações ali, antes de enfrentar Golias, de extremo perigo. Ele diz que, quando ele estava pastoreando as ovelhas do pai, veio um urso, era um perigo, e ele enfrentou o urso, e tirou a ovelha da boca do urso. Veio um leão, da mesma forma, ele então enfrentou o leão. Paralisia. Tem pessoas que ficam paralisadas diante de uma situação perigosa. E quando eu estava preparando esse esboço, eu me lembrei da minha mãe. Porque a gente assistindo alguns filmes, e quando aparecem cenas de perigo, a reação das pessoas, você vê, por exemplo, o filme de tsunami, tá vendo aquela onda gigantesca para cima das pessoas, qual é a reação de todo mundo? Correr. E a minha mãe então falava assim: eu não sei para que esse povo corre, não vai dar tempo, ainda vai morrer cansado. Essa é a resposta dela. Ficar parado não vai resolver o teu problema, você tem que se mover, você precisa tentar pelo menos, e não aceitar como um destino aquilo que foi te posto. Pânico. Tem pessoas que diante de um perigo entram em pânico, se atrapalham os outros, colocam a sua vida que já está em perigo, em mais perigo ainda, e coloca a vida de terceiros também. A gente vê aqui exemplos de Moisés, quando ele viu a situação ele chicoteando o escravo. Moisés então tomou uma atitude precipitada, matou ele, escondeu o corpo e fugiu, porque ficou com medo de ser descoberto e que tivesse o mesmo fim. Por desespero, nós vemos quando no Getsemane, que Jesus vai ser preso, Pedro toma uma atitude precipitada pelo medo, lança da sua espada e corta a orelha de um soldado. Ali ele poderia ter provocado uma verdadeira chacina, porque eles estavam cercados por soldados que estavam armados. A atitude precipitada dele colocou a vida de todo mundo em perigo. Mas eu quero falar da resiliência. As pessoas que conseguem se adaptar à situação de perigo, manter o raciocínio, pensar, calcular, planejar o que vai fazer. Quero falar de Joquebede. Meus irmãos, quando ela engravidou de Moisés, já havia um decreto para que se matassem os meninos. Aí vocês imaginam quando ela engravidou, sabendo que o filho dela, antes de nascer, já corria o perigo da morte. E ela então escondeu aquela gravidez, deve ter se coberta de vários panos para ninguém descobrir que ela estava grávida. E nasce um menino. Eu fico imaginando a situação que é você conter um bebê para não chorar, para que ninguém descubra que naquela casa tem um bebê. Toda casa que tem um recém-nascido, todo mundo sabe, porque o choro ele é inconfundível. É a linguagem que o bebê tem para se comunicar, é o choro. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está sujo, ele chora. Se ele está desconfortável, ele chora. Então eu imagino que na casa de Joquebede devia ter culto todos os dias. E Miriam deve ter aprendido a tocar pandeiro quando seu irmão nasceu, porque precisava cortar o choro do bebê.
Eu acredito que quando ele começava a chorar, todo mundo começava a cantar, e bate pandeiro e canta. E ele devia também ser bem rechochudo, né? Porque chorou, a mãe ficava logo com o peito na boca. Era a forma de manter a criança calada. Mas quem é mãe aqui sabe que muitas vezes nem o peito resolve. A criança está chorando, você acha que é fome e coloca o peito na boca dele, é pior ainda, aí que ele grita mais. E ela então conseguiu esconder esse bebê por 3 meses. 3 meses, até que já não dava mais. Ela não tinha mais condições de esconder aquela criança. Ela reuniu a família, ela trabalhou junto com a família dela. Todo o tempo ela não estava sozinha. Era a filha, era o outro filho, Arão, porque ela já tinha esses 2 antes de Moisés. Era o seu marido, era uma equipe. A família tem que trabalhar assim, em equipe, para que não seja peso para ninguém. Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, a gente delega a responsabilidade para o outro. Tem muitas mães que querem administrar uma casa sozinha, tendo um monte de pessoas dentro de casa, e ela se cansa extremamente porque não delega funções. A sua família, ela não é para ser peso para você. A sua família é para ser cúmplice, é para ser companheira, para ser sua ajudadora. A sua família, ela tem que trabalhar como uma equipe. É como se fosse uma verdadeira firma. Cada um tem a responsabilidade, cada um tem uma obrigação, tem uma tarefa, para que todos alcancem um objetivo comum. O objetivo da família aqui era guardar a vida de Moisés. Joquebede não estava guardando apenas a vida de um menino, ela estava guardando uma nação inteira, ela estava protegendo uma nação inteira, não era um simples menino. Em tempos difíceis, confiar em Deus era uma situação muito difícil, e chegou o momento então dela entregar o seu filho para Deus cuidar, porque até onde ela pôde ir, ela foi. Deus deu estratégia para essa mulher. Um simples cesto, não era nada demais, gente. Não era uma arca de madeira, não era um iate, não era um barco, não. Foi um cesto que ela betumou para que as águas não entrassem. Ela passou piche, preparou aquele cesto. Interessante que antes de nascer, ou melhor, depois que nascesse, os meninos deveriam ser jogados no rio Nilo, e os crocodilos então comiam as crianças, os bebês. Agora era a hora de Moisés ir para o rio Nilo, mas não pelo decreto de Faraó, mas por estratégia de Deus. A água que ia matar Moisés foi a água que Deus usou para salvar a vida de Moisés. Aquilo que preparam para destruir a sua vida, para atrapalhar a sua família, para atrapalhar o seu ministério, vai ser uma arma que Deus vai usar para te beneficiar, para te engrandecer. Mas não é por sua causa, é porque Ele tem propósito e porque o nome dele tem que ser glorificado. Tudo o que foi feito é para a glória do Senhor. Ela então incumbe a filha dessa responsabilidade, acompanhar o cesto, ficar de olho, prestando atenção no que iria acontecer. Mas eu imagino o coração dessa mãe e deixar o seu filho ali naquele rio, sem saber o que ia acontecer, porque não tinha nenhuma carta de Deus falando para ela assim: faz isso que eu vou fazer aquilo. Ela colocou o pé e Deus colocou o chão. Ela agiu por fé. E então Miriam ficou observando de longe, esperta. E a mãe foi para casa, porque aqui não se fala que a mãe ficou olhando o que ia acontecer com o filho dela. Eu acredito que ela foi para casa fazer o que toda mãe faria: colocar o joelho no chão, orar, falar com Deus: Senhor, até aqui eu pude fazer. Eu não fiz de qualquer jeito, Senhor.
Eu guardei da melhor maneira que eu pude. Eu guardei com amor, com zelo, com cuidado, aquilo que o Senhor me deu. Agora é seu. O Senhor cuida, o Senhor faz como melhor lhe aprouver. E assim foi que aconteceu. A filha de Faraó estava nas águas se banhando. Moisés não desceu o rio Nilo. A cesta ou cesto ficou preso nos juncos, próximo à margem do rio. E a filha de Faraó avistou o cesto. E alguém pediu para que as servas, uma das servas, o trouxesse. Até esse momento o menino não tinha chorado. Porque o que despertou a atenção não foi o choro do bebê, foi a cesta. E quando ela pega então a cesta com esse bebê, ele chora. Ele chora. E aquele choro, estratégia de Deus, comoveu o coração daquela mulher. Ele chorou no momento certo. Porque tudo com Deus é feito no momento certo. Tem hora para chorar, tem hora para sorrir, tem hora para louvar, tem hora para clamar, temos hora para tudo. E ela se comoveu daquele bebê lindo, porque a Bíblia diz que ele era muito formoso. Não é coisa de mãe. A Bíblia diz que ele é formoso. Aliás, quem relata a história é Moisés, né? Ele poderia até estar puxando um pouquinho para o lado dele. Eu era um bebê lindo, mas devia ser muito lindo mesmo. E ela então, Miriam, muito rapidamente, esperta, chega perto da filha de Faraó e pergunta se ela quer que arrume alguém para amamentar o bebê. E ela então fala que sim, pode trazer alguém. Eu sei como é que é isso, porque eu tenho uma irmã que ela é adotada. Quando a mãe dela apareceu na nossa casa, ela estava com 7 meses de gravidez e ela não ia ficar com o bebê. E eu tinha 10 anos. Eu tenho só um irmão, né? E então eu perguntei para ela, muito abusada, né? Curiosa, o que você vai fazer com o neném quando nascer? Porque ela morava de favor na casa dos outros, então ela não tinha condições de ter o bebê. Não é que ela não amasse, ela não tinha condições de cuidar daquela criança. Aí eu fui e pedi, dá pra gente? Dá pra gente? Ela, não, mas sua mãe não vai querer. E eu convenci a minha mãe então de que eu queria o bebê, eu com 10 anos. E ela falou, assim que nascer, então eu trago para sua mãe. Sua mãe vai querer? Vai. Mãe, você vai querer, pai? Aí eu soube que a neném nasceu, era uma menina. Eu soube que ela nasceu e eu ficava desesperada, ela não vai fazer, ela não vai fazer. Quando foi um belo dia, ela apareceu com a minha irmã na minha casa. É irmã filha. E ela tinha só 1 mês de vida. Então eu ainda precisava de peito, ela precisava arrumar. E eu saí de casa em casa procurando quem tinha um bebê para poder dar mamar para minha irmã. E eu achei, gente, uma senhora que ela tinha um seio muito forte. E quando ela ia amamentar minha irmã, eu ficava desesperada com medo dela sufocar a criança, porque a cabecinha tão pequenininha, né? E foi a fonte da nossa alegria essa irmã. Então, eu sei aquilo que a Miriam fez, correr atrás de alguém para amamentar o irmão dela. Mas não era só a amamentação, o leite, mas era de estar perto da mãe, estar perto do irmão. Meu irmão vai voltar para casa. Aquele que foi colocado nas águas como um escravo para que não morresse, estava voltando para casa como filho da princesa. Agora ele estava entrando pelas portas para ser cuidado pela mãe dele, e nenhum decreto de morte pesaria sobre a cabeça dele. Ele já não estava mais sob ameaça. Ele era um protegido da filha de Faraó. Deus o guardou, Deus o protegeu. E essa mãe
então recebeu o seu filho e ainda foi paga para cuidar daquilo que era seu. Ela cuidou de Moisés. Moisés foi salvo por causa da fé da mãe dele. Até porque ele não tinha fé, ele não sabia de nada, ele era inocente. Mas a mãe teve fé para agir, para confiar em Deus, para que Deus protegesse o seu filho desse decreto. Joquebede viu que o filho dela era especial, aquilo que você tem é especial, aquilo que Deus te deu é especial. Aquele filho que te perturba, que te dá problema, que te dá dor de cabeça, ele é especial para Deus. Satanás não quer que você ore pela vida dele, quer que você fique paralisada dizendo, não tem mais jeito, é assim mesmo, vai morrer assim. Não vai não. Esse decreto sobre a vida da sua família não vale. Esse encantamento sobre a tua família não vale. A esposa que Deus te deu, ela é bênção para a sua vida. O marido que Deus te deu, ele é bênção para a sua vida. A sua família, ela é preciosa para o Senhor. Ela é bênção para Deus. Sabe por que o inimigo não quer que você ore pela sua família? Porque sabe que você não vai ser um só. Você não será mais sozinho. Você vai ter um batalhão dentro da sua casa para estar libertando outras pessoas também. Lutar sozinho é muito difícil. Lutar a dois é melhor, porque quando um cai, o outro levanta. Se um desanima, o outro te joga para cima. Vamos! A sua família, ela é projeto de Deus. Deus tem planos para libertar o cativo, para salvar o perdido, para libertar das drogas, dos vícios. Deus tem planos, é plano do Senhor. Ele disse para Moisés que em ti serão benditas para Abraão todas as famílias. A sua família, ela não é diferente da dos outros, ela pode ter problemas, pode ter dificuldade. Meu irmão, não existe família perfeita. Não existe família, até porque você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas nas nossas imperfeições a gente vai se afiando. Com Deus nós vamos nos aperfeiçoando. Tenha coragem de tomar decisões difíceis. Joquebede teve coragem, porque lançar o filho dela em uma cesta e colocar perto de um junco foi um desafio muito grande. Aquilo que você tem, você não quer largar de jeito nenhum. Ainda mais um filho. Ela estava colocando em risco a vida da filha também, porque poderia acontecer de um dos soldados ver e matar tanto o menino quanto a menina. Proteja aqueles que Deus confiou a vocês. Ela fez um cesto seguro para Moisés. Cuide fisicamente, emocionalmente, espiritualmente daqueles que estão sob suas responsabilidades. Mãe, imponham a mão sobre os vossos filhos. Ore por eles. Temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Os pequenos são os mais atacados pelo inimigo. A gente vê aqui como o diabo tem sede na vida dos pequeninos, como ele se alimenta do sangue dos pequeninos. Foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Jesus, matando os pequenos para poder matar toda uma nação, toda uma geração. Ore pelos seus filhos, protejam os seus filhos em oração. Quando eles estiverem dormindo, imponham as mãos sobre eles, coloquem eles para orar junto. É muito importante. Entregue os seus medos a Deus. Vocês acham que quando ela engravidou, quando ela teve esse filho e colocou ele ali à margem do rio, ela não estava com medo? Ela estava com medo, mas o medo não paralisou ela. Ela não se deixou vencer pelo medo. Ela respirou, ela foi racional, ela teve iniciativa, ela teve estratégia. Deus vai te dar estratégia. Você não sabe como é que você vai orar por aquele filho difícil. Você não sabe como você vai falar do amor de Deus para aquele seu filho difícil. Deus vai te dar estratégia. Você ainda não conseguiu alcançar o coração do teu familiar, que você quer tanto ver ele salvo,
feito, para que a glória de Deus se manifeste, para que o nome do Senhor seja exaltado, o Senhor vai te dar estratégia. E não é estratégia mirabolante, não. São atitudes, são coisas simples. Deus trabalha no simples. Nós é que gostamos de dificultar as coisas. A gente vê a história de Abraão e Sara. Deus tinha dado uma promessa para eles que daria um filho. A promessa já está feita. Quem prometeu é fiel para cumprir. Deus não falha nas suas promessas. Mas aí a Sara querendo dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Olha a besteirada que ela fez. Meteu os pés pelas mãos. Porque não era o filho da promessa, não era Ismael. Era Isaac. E ela se apressou, se precipitou por medo, porque ela estava velha, ela já não gerava mais, ela não tinha mais o costume das mulheres. Então ela estava com medo de que a promessa não se cumprisse. Deus te deu uma promessa, Ele já falou com você, Ele já te prometeu, Ele disse que vai cumprir. Aguarde, não dificulte o agir de Deus, não queira dar jeitinho. Deus não precisa de jeitinho. Ele sabe como Ele vai agir, no momento que Ele vai agir, porque a bênção ela tem que vir pronta. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. A gente muitas vezes se precipita, acaba recebendo, mas a bênção não vem completa, não vem perfeita, acrescenta dores, te traz problemas, porque você não soube esperar com paciência no Senhor. Nós estamos vivendo em uma geração imediatista, que quer tudo para agora. Ninguém tem mais paciência para nada. Você manda uma mensagem no WhatsApp e acha que a pessoa é obrigada a responder naquele momento. Como assim? Está online e não me responde? Quem disse que ela tem a obrigação de te responder naquele momento? Às vezes ela está ocupada fazendo outra coisa. Nem para ouvir o áudio as pessoas têm mais paciência. Ninguém quer mais ouvir áudio na velocidade 1. É 1,5 para cima de 2 falando no telefone. É a pressa, é o aqui, o agora, o já. Uma geração que não se frustra, que não consegue esperar. Eu lembro que no meu tempo de criança, tem pouquinho tempo, não sou tão velha assim, nós ganhávamos presente o aniversário, isso os que podiam. Era aniversário, dia das crianças e Natal. Roupa também. Então a gente ficava esperando, ansioso, né? Ai meu Deus, quando eu receber aquela boneca, aquela minha bicicleta, a gente ficava sonhando, ficava esperando, e era uma alegria profunda, e a gente usufruía daquilo que a gente ganhava com muita alegria. Hoje as pessoas querem ganhar agora, e quando ganham não dão valor ao que ganham. Acha que é sua obrigação de dar, quando recebe ainda despreza. Acha que não é. Por que esse? Por que não aquele? Não tem gratidão. É uma geração imediatista. Perdemos a mão de esperei com paciência no Senhor. Enquanto você está esperando a bênção do Senhor, você vai se aproximando dele, você vai orando, você vai jejuando, você vai sonhando com a sua bênção. Deus vai te preparando, meu irmão, para quando a bênção chegar, você valorizar. Nós temos a mania de dar um presente para o outro, achando que ele vai ficar feliz com aquilo que você está dando, e ele não fica, ele é ingrato. Aprenda a esperar no Senhor, confie no Senhor. Deus levanta ajudadores no caminho. A filha de Faraó teve compaixão daquela criança, viu aquele bebê chorar, e ela sabia que não era um bebê egípcio. Ela sabia, ela viu que era um bebê hebreu. E mesmo assim, Deus moveu o coração daquela mulher para que ela tivesse compaixão e cuidasse do menino.
Deus vai mover pessoas para te ajudar na tua caminhada. Deus vai levantar pessoas para te ajudar no teu processo. Deus vai levantar pessoas para te pegar pela mão quando você estiver caído e te levantar e caminhar com você. Ele não te desampara. Você não vai ficar no deserto sozinho. Ele envia anjos para te ajudar. Seja discreto nas suas ações. Gente, essa mulher não é uma escandalosa como a gente aqui, os pentecostais não. Porque ela grávida, ela não contou para ninguém, ela ficou quietinha. A gente, quando tem uma promessa ou alguma coisa de especial, a gente quer logo dividir com todo mundo, né? Eu sou uma dessas e assim, o meu marido chama muita atenção minha com toda a razão. Que eu tenho que aprender a fechar mais a minha boca. Mas é que eu fico numa alegria tão grande e acredito que os outros também vão ficar na mesma alegria que eu, mas nem todo mundo que está sorrindo para você, sabe? Quer o seu bem, quer o seu sucesso, quer a sua vitória. Na sua frente está rindo, mas por trás está te amaldiçoando, está vetando os teus sonhos, está fazendo oração contrária. Precisamos aprender a ser discreta com o Joquebede. Fechar a boca, abrir a boca no momento certo. Ela guardou o filho dela por 3 meses. Ela não saiu mostrando o fofinho do filho dela para ninguém. Olha que lindo meu neném, olha essas bochechas. Não, ela não mostrou. E por isso ele foi protegido. Porque ela não expôs. O momento certo de expor a criança chegou. Ele foi exposto para quem iria ajudar e não atrapalhar. Porque se ela abrisse a boca para falar para as vizinhas dela sobre o menino, o menino já estava correndo perigo, o perigo ia dobrar em cima dele. Porque, gente, a gente conta um segredo para uma amiga e essa amiga tem outra amiga, que tem outra amiga, que tem outra amiga e que tem outra amiga e daqui a pouco todo mundo está sabendo. Segredo bom é aquele que você guarda. Se você não quer que ninguém saiba, não conte nem para a sua melhor amiga. Conte para o seu travesseiro. Conte para Deus. Porque Ele realiza o teu sonho. Ele realiza o seu desejo. Ela foi discreta. Ela guardou esse menino. Ela protegeu esse menino. Ela não deixou que ninguém chegasse perto, a não ser os da casa, os de confiança que estavam ali no mesmo propósito. Que era guardar, que era proteger. Honra aos compromissos. No momento certo. No momento oportuno, no momento determinado, Joquebede honrou com o compromisso dela. Ela devolveu o menino para a princesa. Não devolveu rindo, com dor, porque cada dia que passava ela ia se apegando mais e mais ao filho. Porque filho a gente ama cada dia mais um pouquinho, né? Hoje eu amo mais do que ontem. Não importa o que esse filho faça, mas a gente ama os nossos filhos incondicionalmente. E mesmo com esse amor, com dor no coração, ela entregou o filho dela para que a princesa criasse. Ela sabia que a vida de Moisés tinha um propósito divino. Nós temos que viver a nossa vida com um senso de missão. Todos nós aqui temos um propósito divino. Glorificar o nome do Senhor. A nossa vida, ela tem um propósito. A glória de Deus será manifestada através da minha, através da sua vida. Esse é o propósito. Não é ser rico, não é ser bem-sucedido, não é ser famoso. Não. O propósito da sua vida é para que o nome do Senhor seja
glorificado, para que vidas sejam alcançadas através da sua vida, do seu compromisso com Deus. Esse é o nosso propósito. Ela não agiu desesperadamente. Ela não se apavorou, como eu acredito que muitas mães devam ter se apavorado quando viram que nasceu um menino e que ele ia morrer. Ela soube proteger, ela soube guardar. Joquebed nos ensina que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, nós não só podemos, como nós devemos confiar em Deus. Agir com coragem, acreditar que Ele tem um propósito para cada momento da nossa vida, que assim como Ele salvou Moisés, que influenciou o futuro de toda uma nação, as nossas atitudes de fé e de obediência, elas também podem transformar vidas. As pessoas nos reparam, elas olham como nós nos tratamos, como nós tratamos a nossa família, como nós tratamos os nossos filhos, irmãos, como tratamos pai, mãe, marido. Como é que você se comporta em momentos difíceis? Quando você se irrita, quando alguém na tua casa desagrada você, como é que você se comporta? Com a mesma paciência que Jesus? Com a mesma benignidade de Jesus? Ou você é do tipo que chuta o pau da barraca e não quer nem saber, abre a boca e começa a falar tudo que lhe vem pela cabeça, que às vezes nem passa pela cabeça porque não chega nem a raciocinar. Abre a boca como uma bica e sai falando coisas horrorosas e depois cai na real e se arrepende. Você consegue ter autodomínio, respirar fundo quando alguém te ofende? Quando você está em uma situação muito complicada na sua vida, que você não sabe o que você vai fazer, está desempregado, não sabe como vai sustentar a família, recebeu um diagnóstico de uma doença terrível, como é que você se comporta? O que esse medo faz com você? Ele te leva até o chão para você orar e clamar a Deus? Ou ele te paralisa e você diz, não tem jeito, é isso mesmo, acontece com todo mundo, eu sou só mais um na multidão? Ou é do tipo que sai atropelando tudo? Eu deixo essa palavra para que os irmãos pensem, reflitam sobre isso. Quem sou eu no momento de dificuldade? Eu sou do tipo que clamo e confio, mesmo não vendo nada. Eu confio que Deus vai fazer, ou eu só acredito quando eu vejo? Porque crer não é ver. Crer é antes de você ver, você crer que Deus está fazendo alguma coisa, que Ele vai cumprir o propósito dele. Essa é a palavra que eu deixo para os meus irmãos nesta noite. E antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que ainda não colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Se quer aceitar Jesus, o pastor vai estar orando, a igreja vai estar orando por vocês. E meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade porque Deus falou comigo e eu creio que Ele também vai falar com vocês nesta noite. Assim eu agradeço a minha oportunidade. No nome do Senhor Jesus, lembrem-se de mim nas suas orações, por favor, careço. Amém. Cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus.